que nem foi muita gente. Acho que nem foi muita gente tirada. Então é isso. Boa tarde, galera. Tudo bem? Como vão de quarentena? Hoje a gente está aqui para a primeira edição do Giro Político. Foi uma ideia realizada pelo CA Pantalassa, do Instituto Oceanográfico da USP. Hoje vamos falar da PL 52920 e estratégias para combatê-la. O autor dessa PL é o governador João Dória, e dentre as muitas coisas que ela, ela abraça, né, tem o aumento significativo, ela acontece por conta do aumento significativo das despesas públicas devido à pandemia. Eles falam que vai ter um déficit de 10 bilhões para 2021, e é por isso que esse projeto de lei foi lançado. E ele prevê a extinção de entidades descentralizadas como a FURP, a Fundação para o Remédio Popular Chopin Tavares de Lima e o Instituto Florestal, alguns exemplos. Tem o Programa de Demissão Incentivada, DI, destinado aos servidores públicos estáveis da administração direta, autarquias e universidades, o que é muito importante para a gente, porque no dia 5 de junho de 2020, a USP lançou a resolução 7955/2020, que no artigo 4 eles colocaram que fica suspenso de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 a realização de concursos públicos para cargos de professor doutor e professor titular. Então, a gente teria uma demissão, incentivo à demissão de professores e também sem poder contratar novos professores. Mas acho que o grande motivo pelo qual estamos todos aqui é o artigo 14 desse projeto de lei, que coloca o superávit financeiro das autarquias, que é o caso da USP, como que será recolhido para o Tesouro Estadual, né? E isso é muito importante porque o superávit da USP, né, ele é um dinheiro que no ano seguinte muitas vezes é utilizado para outras coisas. Então, a gente está aqui hoje para discutir um pouco sobre isso. Né, quem não me conhece, eu acho que eu pulei essa parte. Meu nome é Yasmin, meu apelido é Bit, eu sou do CA desde 2018. Eu vou estar mediando esse debate hoje. A Sara vai estar nas perguntas, a Júlia está aceitando todo mundo, a Gabriela, e também conhecida como está gravando a apresentação, e vocês terão a oportunidade de apresentar perguntas no final disso. A gente vai mandar o link do Slido, né? Que você pode fazer a pergunta anonimamente. Caso queira se identificar, é só clicar no bonequinho que vai e colocar seu nome que vai aparecer. E a gente pede para colocar entre parênteses, caso você queira você mesmo falar a pergunta, apresentar a pergunta para todo mundo aqui. Teremos 3 perguntas e votem lá, porque lá tem como você votar e as 3 mais votadas a gente vai perguntar aqui. Então, estamos hoje com a Mariana Moura, do PCdoB, dos Cientistas Engajados, a Paula Nunes, do PSOL, da bancada feminista do PSOL, e o Igor Galvão, do PCB, da bancada da Juventude Trabalhadora. Então, vou começar com a Mariana. Mariana, pode se apresentar. Bom final de tarde
a todas e a todos. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Tenho muitos amigos no Instituto Oceanográfico, no IO, fiz o meu mestrado e doutorado aí do ladinho, no IEE, então a turma do chamada turma do Baixo Matão, a gente tá todo mundo junto sempre, especialmente nessas batalhas que exigem, né, a unidade, a unificação, tanto de professores, funcionários, pós-graduandos, técnicos e estudantes. Então, a gente está sempre junto nessas batalhas, especialmente essa turma do Baixo Matão. Então, queria agradecer o convite, né, que foi feito a minha candidatura e, mais especialmente, agradecer o Centro Acadêmico do IO, porque esse é um debate muito importante, né, fundamental para a gente fazer nesse momento, tanto no município de São Paulo, e por isso acho importante trazer candidatos a vereadores para discutir isso, mas no estado de São Paulo como vocês já devem saber, a importância da pesquisa no estado de São Paulo para o Brasil é grande também. Meu nome é Mariana Moura, sou professora de Relações Internacionais, fiz mestrado e doutorado aí no IEE, né, aí na USP, e tenho feito um trabalho de trazer os cientistas para discutir a política e para participar da política. Esse é o principal objetivo dos cientistas engajados, grupo que eu ajudei a fundar lá em 2018, fui candidata a deputada estadual pelos cientistas engajados, e agora estou também pré-candidata a vereadora pelo mesmo grupo de cientistas engajados, agora dentro do PCdoB. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês e estou ansiosa para a gente discutir esse projeto de lei nos mínimos detalhes, porque ele realmente é um arrasa-quarteirão em muitos aspectos, não só na ciência, não só nas universidades, mas na vida da população. Obrigada. Então, agora, Paula Nunes, se você quiser se apresentar. Sim, vamos lá. Bom, boa tarde todo mundo, 34 pessoas, sala cheia, muito bom ver vocês aqui nessa tarde quente, com o tempo virando de segunda-feira. Bom, meu nome é Paula Nunes, eu faço parte do movimento de Juventude à Fronte, um coletivo que existe também aí nas Ciências da Natureza, que também existe de forma bastante estruturada na USP e em outros espaços também, universidades estaduais, cursinhos populares, universidades particulares, secundaristas, enfim, um coletivo bastante amplo, e também no movimento negro, onde eu atuo de forma organizada já há quase 10 anos aqui em São Paulo, especialmente na Marcha de Mulheres Negras de São Paulo. Eu sou advogada criminalista, não sou da área das ciências naturais, das ciências da natureza, apesar de trabalhar atualmente com a pauta de mudanças climáticas, com direitos socioambientais, numa organização não governamental de direitos humanos, mas sou advogada criminalista e a minha especialidade é a pauta de empresas e direitos humanos. Eu estou pré-candidata pela primeira vez na cidade de São Paulo, pela bancada feminista do PSOL, uma pré-candidatura coletiva que organiza 5 mulheres de várias lutas diferentes. Então, eu, né, que já me apresentei, a Silvia Ferraro, que é professora municipal, feminista, mãe, foi candidata a vereadora ao Senado pelo PSOL em 2018. A Caroline Yara, que é uma travesti, intersexo, trabalhadora da saúde, que vive com HIV positivo. A Natália Chaves e a Daphne Sena, que são 2 militantes ecossocialistas e que veganas por um veganismo popular, então que também se articulam muito com essa pauta. É isso, gente. Obrigadão pelo convite. Também estou muito animada por conversar com vocês. Por fim, mas não menos importante, Igor Galvão pode se apresentar. Tá bom, obrigado. Não sei se vocês estão me ouvindo direitinho, tá tranquilo? Tá. Bom, gente, meu nome é Igor Galvão, eu faço parte, tô também pré-candidato a vereador aqui na cidade de São Paulo pela bancada da Juventude Trabalhadora, que é também uma candidatura coletiva
apresentada aí pelo PCB, junto com, enfim, outros camaradas aí que estão junto comigo nessa corrida. Eu também sou estudante da USP, estou terminando, eu estou fazendo campanha e terminando a graduação, gente, tá uma loucura a minha vida, mas vamos que vamos, tarefa é tarefa, é isso aí. Mas eu faço gestão de políticas públicas aqui na IASH, né, na USP Leste. Também estagio, né, na área de finanças públicas na Secretaria da Fazenda do município. Essa é, inclusive, a minha área de interesse maior dentro desse amplo campo que é a política, né, que é a gestão de políticas públicas, que é o curso aí que a gente tem na USP. E sou militante há um tempo já da União da Juventude Comunista, que é a juventude do PCB, do partido do qual eu faço parte, né, do qual eu estou junto aí com outros camaradas nessa candidatura, que é um coletivo também de juventude, movimento estudantil, movimento de bairro, e também construo, aliás, o Santa Cecília Sem Medo, que é parte do Território Sem Medo, da Frente Povo Sem Medo, né? Que é a frente aí nacional de lutas, do qual o PCB faz parte, junto com o PSOL, outros partidos, movimentos sociais, como o MTST, e estamos aí, eu moro na Santa Cecília, né? Moro aqui no centro da cidade, e estamos aí na luta, e, enfim, vamos discutir esse PL 529, que é, como a Mari falou no começo, ele é um arrasa-quarteirão mesmo, e ele é não só um problema para a universidade, mas para o contexto do Brasil como um todo, né? Eu acho que, enfim, eu preparei algo nesse sentido também, não focar só no artigo 14, ainda que, né, a gente precisa discutir o artigo 14, mas derrotar esse projeto como um todo. É isso aí. Muito obrigada. Lembrando mais uma vez que quem quiser fazer alguma pergunta, o link do Slido daqui a pouco alguém manda aqui. As 3 perguntas mais votadas vão ser as perguntadas no final. Então, para começar na mesma ordem que a gente fez as apresentações, Mariana pode começar a falar sobre a PL e estratégias para combatê-la. Bom, dentro da universidade, o que tem sido discutido principalmente é como, né, como foi falado aqui, que o artigo 14 é o que mais tem sido feito, debates e tal. A gente viu os cientistas que a gente respeita, professores que a gente já assistiu aula, pesquisadores de renome internacional que estão nas universidades estaduais paulistas, que estão dentro da FAPESP, na gestão da FAPESP, lançando cartas, documentos, escrevendo artigos nos principais jornais do país contra o artigo 14. O que é o artigo 14? Ele prevê a retirada do saldo financeiro das universidades e da FAPESP de 2019 e nos anos seguintes. Primeiro eu vou falar o que é esse saldo. As universidades e a FAPESP, elas recebem anualmente um recurso que é um percentual do ICMS, da arrecadação do imposto, que é um imposto estadual, e esse percentual vai constitucionalmente, ou seja, está na Constituição do Estado de São Paulo, ele vai para as universidades, para o Centro Paula Souza e para a FAPESP. Na verdade, só o dinheiro da FAPESP está na Constituição, das universidades está na LDO, todo ano é reeditado e tal, mas de qualquer forma é um percentual do ICMS. Quando tem atividade econômica crescente, ou seja, quando o país está crescendo, quando o Estado está crescendo, as pessoas têm emprego mais, né? Não necessariamente todo mundo, mas quando tem mais emprego, quando tem aumento da atividade econômica,
existe um aumento na arrecadação, e esse aumento na arrecadação também se reflete no aumento no repasse, tanto para as universidades, quanto para o Centro Paula Souza, quanto para a FAPESP. Agora, quando tem uma redução na atividade econômica, é normal que aconteça uma queda na arrecadação e também uma redução no repasse para as universidades e para a FAPESP. Veja só, as universidades têm custos fixos, então elas pagam funcionários administrativos e técnicos, pagam os professores, pagam água, luz, infraestrutura da universidade, elas têm um custo fixo. E o recebimento é variável. O que fez com que, nos últimos 30 anos, as universidades entrassem em um modo de economia de recursos quando tem uma arrecadação maior do que o custo fixo e redução de gastos quando tem uma arrecadação menor, para que essa economia consiga suprir esses gastos. Existe um debate muito grande dentro da universidade, nos setores estudantis, entre professores, sobre como que deve ser gasto esse saldo, se deve ser gasto ou não, se deve guardar ou não, mas objetivamente, hoje, a gente tem uma redução na atividade econômica há 6 anos, a arrecadação que é repassada para as universidades tem reduzido nos últimos 6 anos e não cobre o custo fixo que as universidades têm, mesmo com todos os cortes que a gente lutou contra, que foi feito internamente, não só na USP, mas na Unesp, na Unicamp. Mesmo assim, o repasse para as universidades não está cobrindo o custo fixo, e este saldo que veio de anos anteriores, da década passada, está sendo gasto ano a ano para poder cobrir o custo fixo das universidades. Isso é um aspecto. No caso da FAPESP, por exemplo, o dinheiro da FAPESP entra num saldo para que ele cubra projetos de longo prazo. Então, se você aprova um projeto de pesquisa que vai durar 5 anos, a FAPESP ela não vai depositar na conta do pesquisador o dinheiro integral no primeiro ano. Ela vai depositar gradualmente, dependendo dos relatórios serem aprovados e tal. Então, esse dinheiro fica lá guardado. Isso é o saldo da FAPESP. Retirar esse saldo que existe, que foi acumulado nos últimos anos e que fechou em 2019 com mais ou menos R$1 bilhão nas 3 universidades e na FAPESP, é retirar a capacidade tanto da FAPESP quanto das universidades estaduais de manterem as suas atividades e atividade de pesquisa no estado de São Paulo. E aí, quando eu falei no começo que isso tem um impacto no Brasil, é só a gente pensar que 40% da pesquisa sobre a Covid-19 está sendo feita no estado de São Paulo, financiada pela FAPESP, certo? Então, assim, o impacto na resposta que o Brasil pode dar a crises, seja econômicas, seja crises sanitárias, vem também do estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem um papel importante nessas respostas. Então, a gente não é uma luta só dos paulistas, não é uma luta só de quem nasceu em São Paulo ou quem mora em São Paulo, é uma luta do Brasil inteiro para não deixar essas pesquisas minguarem. E é por isso que os pesquisadores estão tão preocupados com isso. Agora, tem outros aspectos nesse projeto de lei, e falta quantos minutos que eu queria saber? Só para 5 minutos? Certo. Tem outros aspectos nesse projeto de lei, que são, por exemplo, a extinção de institutos de pesquisa. Institutos de pesquisa são, dentro da infraestrutura de ciência e tecnologia do estado de São Paulo, que é a mais bem estabelecida e avançada do país, eles são a ponta do desenvolvimento tecnológico. Então, você tem as universidades produzindo ciência básica, produzindo ciência aplicada, e os institutos é que vão desenvolver essa ciência, que vão pegar o que foi produzido nas universidades, transformar em produtos, e aí sim repassar e tem um contato muito próximo com o setor produtivo. Todos os institutos de pesquisa, no estado de São Paulo tem quase 20 institutos de pesquisa nas mais diversas áreas, e os que estão sob ataque neste projeto de lei são especialmente os voltados para o setor de meio ambiente, certo? Então, o Instituto Florestal, por exemplo, é um dos responsáveis pela manutenção de quase 40 parques no estado de São Paulo inteiro, mas não é qualquer parque, não é um parque que você vai só visitar, são estações experimentais, certo? Eles foram responsáveis pelo aumento da produção de extração de resina em agroflorestas. Eles
são responsáveis pela recuperação de mata ciliar. Eles fazem esse trabalho de pesquisa e desenvolvimento e trazem esse resultado para o estado de São Paulo, que é um resultado que mantém, por exemplo, a umidade circulando no estado de São Paulo e, portanto, pode ajudar a manter a produção e a produtividade do nosso setor agropecuário. Então, não é pouca coisa que o Instituto Florestal faz, né? A gente fica falando, porque é Instituto de Floresta e tal. Não é isso, não é só isso, né? É claro que é um instituto que tem preocupação com a questão florestal, mas é óbvio que no Brasil hoje e no mundo, uma das maiores discussões sobre a manutenção das florestas nativas em pé é como utilizar essas florestas para beneficiar, especialmente as pessoas que moram ali, né, gerar produtos e produzir riqueza para as pessoas que moram na região dessas florestas. Então, esse é só um dos aspectos. Quando a gente fala, por exemplo, na extinção de empresas públicas que são superavitárias, ou seja, dão lucro, todo o argumento do projeto de lei de que precisa reduzir gastos, porque vai ter um déficit de 10 bilhões de reais, que na verdade que pode nem se configurar, porque já voltou a crescer, né, a atividade econômica, a arrecadação no Estado, é você fechar empresas que dão lucro para o Estado e que atendem a população mais pobre, como o CDHU, ou que atendem a população trabalhadora, como a EMTU, que é na área de transportes, como a fábrica de medicamentos, como a Fundação Oncocentro, né? Ou, pior ainda, extinguir a SUSEM, que é uma instituição que cuida de endemias no estado de São Paulo, né? E pode contribuir e ajudar muito a combater a epidemia da Covid-19, do coronavírus. Então, um arrasa quarteirão, assim, toda vez que eu leio, eu já li várias vezes o projeto de lei, toda vez que eu vou fazer um debate, eu leio de novo, e toda vez que eu leio, eu encontro uma coisa mais cabeluda nesse projeto de lei. Então, assim, a gente precisa entender o projeto de lei, a dimensão da destruição que ele está causando, e como atuar em relação a isso. Aí é a pergunta que vocês estão fazendo aqui. Falta quantos minutos? 1, 2? Meio minuto. Meio minuto. O que fazer? Entrem nas redes sociais das pessoas que estão trabalhando contra o projeto de lei. Se não dá para entrar nas redes sociais, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui para vocês. E a gente pode discutir mais daqui para frente, uma série de ações e atividades que estão sendo programadas pelos vários setores que estão contra o projeto de lei. É isso, deu 10 minutos certinho. Paula, se quiser, pode começar. Sim, vamos lá, gente. Não, acho que Mariana falou super bem sobre o PL. Eu quero primeiro fazer uma contextualização geral, assim. Eu acho que é muito importante que a gente entenda que existe... Oi, vocês estão me ouvindo? Eu sumi aqui. Então tá bom. Eu sumi para mim mesmo. Eu acho que é muito importante que a gente entenda que esse PL e esse ataque tão grave do governo estadual, do governo Dória, ele é parte, né, de um ajuste fiscal estrutural muito grande, que junta várias propostas, que disciplina várias matérias distintas em um único projeto de lei. Esse projeto de lei e essas propostas, elas têm só uma coisa em comum, que é uma enorme reforma nas contas do Estado. Então, uma reforma muito profunda, ou como a gente chama de estrutural, na forma como as contas do Estado estão colocadas. E que estão, na minha opinião, na mesma linha dos ajustes que estão sendo propostos por Guedes e pelo Bolsonaro no âmbito federal. E acho que essa é uma localização importante, porque existe uma tentativa gigantesca do governo estadual, do João Dória, especialmente pensando nas eleições de 2022, uma diferenciação também que tentou se estruturar durante a pandemia, com quem se preocupa com a pandemia e quem não se preocupa. Então, uma forma de estruturação do andar de cima, que é uma tentativa de diferenciação entre esses setores clássicos da política tradicional, esses setores da burguesia brasileira, de diferenciação entre quem está mais ou menos preocupado com a população.
Só que quando a gente vai para o debate econômico a fundo, quando a gente vê a forma de pensar, de estruturar ajustes, reformas, existe muita semelhança entre a forma que o governo Bolsonaro, especialmente na figura do Paulo Guedes, pensam essas mudanças, essa estruturação, e a forma como o governador João Dória também pensa e estrutura essas reformas. Então, acho que essa é uma localização bastante importante, que começa pela tentativa de diferenciação deles e a compreensão do quanto, no fim, essa estruturação ela é muito semelhante entre os dois governos, né? Mariana também disse, acho que esse PL ele tem dois objetivos. Primeiro, entender quais fundações e empresas privadas vão ser extintas, ou entender quais vão ser privatizadas. Inclusive mexendo de forma profunda em em empresas e fundações que são superavitárias, como é o caso da MTU e no caso também da CDHU. E aí eu acho que um debate importante seria por que a gente precisa falar sobre um PL que é um PL estadual com pré-candidaturas municipais. Eu acho que a gente precisa falar sobre esse tema entre nós, ainda que não estejamos pleiteando cargos na esfera estadual, porque esse PL ele vai ter um impacto muito profundo na forma de fazer e pensar política no âmbito municipal, se aprovado. Então, ele é uma batalha não só do Estado de São Paulo, mas também do município de São Paulo e também nacional, né? Porque, como eu disse, acho que o impacto disso para o Estado de São Paulo é um impacto que se reflete também muito no âmbito nacional. E que impacta muito diretamente a forma de ver e de pensar as cidades. Então, quando a gente pensa no que significa a extinção, a privatização de órgãos como a MTU e a CDHU, a gente consegue ver que isso surte um impacto direto na classe trabalhadora brasileira, nos mais pobres e nos oprimidos. Porque quando a gente olha para quem pega e usa do transporte intermunicipal, que é administrado pela MTU atualmente, não existe nenhuma novidade de que quem pega um ônibus intermunicipal para ir do Tabuão para São Paulo, quem pega um ônibus intermunicipal para ir de Ferraz de Vasconcelos para São Paulo, de Guarulhos para São Paulo, são as trabalhadoras domésticas, são os trabalhadores mais precarizados da nossa cidade e da Grande São Paulo, né? Então, na configuração municipal, esse impacto da Grande São Paulo é muito grande. Qualquer modificação estrutural na MTU é um impacto gigantesco para esse setor da população. Ou até mesmo a CDHU, né? Porque, em que pese a gente tenha 1 milhão de críticas, e eu tenho 1 milhão de críticas à forma como os programas de habitação e de moradia popular são estruturados, a verdade é que esses programas garantem hoje, e a CDHU é uma grande responsável por isso, e é uma empresa superavitária, né? Tem uma estruturação, um impacto muito grande na forma de pensar a moradia popular, a habitação, num país que tem não só muitas pessoas que não têm casa, numa cidade que tem não só muitas pessoas que não têm casa própria, mas que tem quase 25 mil pessoas em situação de rua, né? Então, acho que pensar a moradia popular, o impacto da CDHU e uma modificação tão estrutural numa empresa como essa é fundamental. E também entender esse impacto para as universidades e para a ciência, né? Então, acho que entender qual é o papel que a Universidade de São Paulo cumpre, que os programas de pesquisa, de ensino, de pesquisa, de extensão nas universidades cumprem, especialmente nesse momento em que a gente precisa não só valorizar muito a ciência, não só valorizar muito a pesquisa que é produzida dentro e fora da universidade, mas também lutar por ela, e isso tem sido uma batalha das universidades cada vez mais, em todos os âmbitos, né? Dos estudantes, dos professores, também dos funcionários, que é entender qual é o papel da pesquisa e qual tem que ser a defesa da pesquisa feita dentro e fora da universidade nesse momento, especialmente nesse momento. Por conta da pandemia, mas não só, né? Mas entender qual é a importância de produzir uma pesquisa que seja que pense em transformação. Eu gosto muito eu gosto muito do Florestan Fernandes, eu gosto muito do Florestan quando ele fala sobre qual tem que ser o papel da academia. Então, quando ele fala que a academia, o papel da ciência, o papel da academia, não é só produzir e analisar a realidade, mas é pensar a transformação. Então, vocês que estão na universidade ainda têm um papel fundamental em pensar a transformação social. E a universidade pública cumpre um papel fundamental para pensar
e para produzir pesquisa para a transformação social. E qualquer impacto que esse PL venha a ter, com certeza vai mexer muito nisso, né? Teira de vários ataques que, em nível federal também, a pesquisa e a extensão já vem sofrendo nas universidades. E um dos ataques que eu considero mais centrais desse PL, mais danosos, que é também a extinção da FUP, né? Então, acho que isso também é um impacto gigantesco, enfim, que a gente precisa pensar e olhar com muita preocupação. Mas também existem algumas modificações que passam um pouco longe da gente. Eu estou começando por elas antes de entrar na minha opinião sobre a universidade e dos servidores em si, porque tem um setor da população que fica mais escanteado quando a gente pensa a forma de planejamento urbano e até do planejamento rural, que é a população que vive nas comunidades rurais, né, do estado, inclusive do estado de São Paulo, e que tem uma estruturação de vida muito precária. Então, a deputada Érica Malunguinho tem chamado muita atenção para o impacto que a extinção do ITESP vai ter também nas políticas agrárias que são aplicadas para as comunidades quilombolas do nosso estado. Então, olhar disso também sob o ponto de vista da universidade e com essa preocupação que nós temos, né, é também um olhar para entender o impacto disso para as comunidades quilombolas. Isso sem contar o aumento da contribuição dos servidores do IANSP, os programas de demissão voluntárias, a estimativa de que 6 mil trabalhadores vão ser impactados com esse fechamento, e o confisco das reservas. Sobre o confisco das reservas, existe um aparente recuo do governo estadual com relação a isso. Houve muita mobilização de todos os setores da universidade, desde as reitorias das universidades estaduais até o Fórum das Seis, né? Então, os estudantes, também os funcionários, professores, enfim, de todo mundo, houve uma mobilização muito gigante em torno disso, e isso é um recuo, dizendo, né, que na verdade não é um recuo completo, mas que vai confiscar só as reservas de 2019. Isso é um recuo que, na minha opinião, tem que ser entendido como uma vitória do movimento, e vou falar sobre isso para chegar nas nossas estratégias de luta contra o PL. Acho que isso tem que ser entendido, para concluir, como um recuo a partir do movimento, que veio com as mobilizações que estão sendo travadas por uma série de setores da sociedade, da nossa cidade, do nosso estado, que estão e continuam ainda em mobilização, e eu acho que o nosso papel é continuar essas mobilizações. No dia 16/9, vai ter mais uma manifestação lá em frente à Lesp, né, para lutar e para garantir, eu acho que esse tem que ser o nosso papel, inclusive enquanto estudantes universitários, para garantir que os outros itens do projeto também sejam derrubados. Que se esse projeto, que ainda não está nada certo, né, que se essa parte do PL for derrubada, que os outros também sejam. Então, quais são as alternativas? Primeiro, lutar para que o governo de São Paulo tenha um olhar para os mais ricos. Então, que o governo de São Paulo entenda se precisa reformar alguma coisa. Por que a reforma bate sempre na gente? Porque não existe uma reforma na tributação dos impostos que são pagos sob herança, porque não existe uma tributação maior com relação ao IPVA. Então, pensar uma tributação que olhe para taxar mais os mais ricos e menos a população pobre e trabalhadora, que é o que está acontecendo agora, e a mobilização popular, e encerro com isso aqui, que eu sei que já estourei meu tempo, e a mobilização popular. A mobilização popular, ela é fundamental, nenhum deputado faz nada sozinho sem mobilização na rua. E o nosso papel é ter um olhar para o impacto disso dentro da universidade, mas também fora, indo aos atos, mobilizando, pressionando os deputados e fazendo muita mobilização, que eu sei que vocês aí da Universidade de São Paulo são muito experientes em fazer. É isso, gente. Valeu. Então, gente, só para lembrar mais uma vez, caso queiram fazer alguma pergunta, entrem no Slido. Lá vocês podem fazer perguntas, podem votar em perguntas, não sei se alguma já foi feita. E agora vamos continuar com o Igor. Tá certo. Bom, muito bom as duas falas que me antecederam. Acho que deram conta aí de trazer muitos aspectos do que é o PL, né, e do funcionamento também do Estado, né. Eu queria focar, eu preparei a minha apresentação, minha fala, num aspecto que eu acho que a gente precisa aprofundar no movimento, seja no movimento estudantil, mas eu acho que no movimento social como um todo, e não só no estado de São Paulo, mas hoje esbarrando
especificamente no estado de São Paulo, que é um mantra que rege as finanças públicas do Brasil, do país, e isso não só no governo federal, mas no governo, mantra da responsabilidade fiscal, né? A gente, lá em 2000, antes, isso é claro, um ensaio de muito tempo, mas em 2000 se consolida uma lei que é chamada a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela é uma lei extensa que vai organizar as finanças públicas, né? Ela junto com a Lei 4.320, elas são pilares para o orçamento público das 3 esferas, né? Tanto federal, quanto estadual e municipal. E na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que é colocado ali, o que é organizado, ordenado ali, são formas de organizar o orçamento público a partir de um mantra que eles vão chamar de responsabilidade fiscal, mas que há uma vasta literatura já e muitas pessoas críticas a isso, que é o que a gente chama de ajuste fiscal permanente. Grosso modo, um ajuste fiscal permanente é como se a gente vivesse desde 2000 num intenso corte de gastos, corte de investimento público, né, e numa limitação quase como uma camisa de força para os entes federais, né, para os entes nacionais, para que eles possam promover, então, as políticas públicas, né? Para vocês terem uma noção, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela diz que o governo federal, a União, ela só pode gastar até 50% com folha de pagamento. Para os municípios e para os estados, isso vai para 60%. Qual que é o problema de você limitar a folha de pagamento nos investimentos do orçamento público? É porque você desconsidera que no hospital, quando você contrata uma pessoa, quando você monta um hospital, você precisa de pessoal. Quando você monta uma escola, você precisa de pessoal. O que a gente está passando, por exemplo, na universidade é uma profunda falta de contratação docente, uma profunda falta de contratação de pessoas que possam fazer com que aquela política pública, de fato, seja exercida. Então, essa camisa de força, ela vem ao longo dos anos sendo cada vez mais apertada. E aí, recentemente, acho que a Paula me antecedeu, falou muito bem, recentemente, a gente tem visto alguns ataques mais profundos. Então, com o Temer, o teto de gastos, que é praticamente você acabar com qualquer possibilidade de expansão de serviços de saúde e educação, né, da promoção e assistência social. Então, a gente está vendo agora, eles estão votando a lei de diretrizes orçamentárias, estão pensando, né, aliás, estão pensando a LOA, né, que é a lei orçamentária anual, para conseguir ficar dentro do teto, vai ter que cortar da educação, vai ter que cortar da saúde, vai ter que cortar de uma série de lugares. E isso vem sendo um mantra que rege a administração do Estado desde 2000, pelo menos com uma normativa mais organizada, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. E para a gente do PCB e da Bancada da Juventude Trabalhadora, a gente até fez um post falando sobre isso, a gente precisa passar a fazer a crítica, por quê? Porque o Estado, com o mantra da responsabilidade fiscal, ele esquece da responsabilidade social. Então a gente precisa garantir a responsabilidade social. E mais do que isso, por trás de uma suposta responsabilidade fiscal, há, na verdade, aí um projeto que é, inclusive, ideológico, de mentir para a população de que forma o Estado funciona. O Estado, ele não é que nem a nossa casa, né? Então, ele não funciona, as finanças do Estado não funcionam como as finanças domésticas, né? Que, por exemplo, eu ganho R$1.000 por mês, eu só posso gastar até R$1.000 por mês, né? Em tese, se a gente for desconsiderar aí empréstimos e cartão de crédito, etc. e tal. O Estado, ele tem soberania em diversas
diversos aspectos que nós, né, dentro de casa, não temos. Por exemplo, o Estado ele pode financiar o seu déficit através da emissão de títulos da dívida, né? Já que a gente tem o Banco Central, o Banco Nacional aí, que pode financiar esses déficits através dos títulos da dívida. O Estado pode também, através da tributação, conseguir determinar se vai arrecadar mais ou menos tributação. Então, modificando alíquotas, né? Modificando a estrutura tributária, acabando com a farra das isenções fiscais, que é um ponto importante que a gente precisa entrar aqui no Estado de São Paulo. Então, o Estado ele pode conseguir arrecadar mais e conseguir financiar o seu déficit, mesmo que chegue no final do ano e acabe num déficit, ele consegue financiar esse déficit, ele tem essa capacidade de fazer isso. E qual que é a nossa defesa e por que a gente acha que o projeto como um todo ele tem que cair? Por quê? A gente está falando, a justificativa do PL 529 é: vamos fechar o ano no vermelho, no déficit de 10 bilhões. Primeiro, foi como a Mariana falou, não sabemos se vamos mesmo fechar com déficit de 10 bilhões. Não, isso não é certeza. Segundo, tudo bem, vamos fechar um déficit de 10 milhões. Aí qual que é o projeto? Vamos acabar com a infraestrutura de alta complexidade que o Estado construiu ao longo de décadas e décadas para a gente economizar 10 bilhões esse ano. E aí, ano que vem, eu pergunto para o João Dória, por exemplo, você vai extinguir a FURP, que é uma empresa de produção de medicamentos, inclusive de medicamentos que a iniciativa privada nem tem interesse em produzir. Você vai extinguir essa empresa. Ano que vem, os municípios e o próprio Estado de São Paulo, no programa Dose Certa, que é um programa de distribuição de medicamentos aqui no Estado de São Paulo, vai ter que fazer uma licitação para comprar esses medicamentos para conseguir dar conta de entregar para a população. A minha pergunta é, vai, então, diminuir o número de medicamentos entregues para a população ou vai ter um orçamento maior? Porque se você vai comprar na iniciativa privada, vai ser maior o valor, né? Não vamos achar aqui que a iniciativa privada vai pagar o mesmo medicamento na iniciativa privada, o valor que você vai pagar ali na empresa estatal. Não, a iniciativa privada ela visa lucro. Então, esse mantra da responsabilidade fiscal, ele no fundo, além de ser uma responsabilidade social, porque você vai estar extinguindo diversas empresas e distinguindo a capacidade de intervenção do Estado na vida da população mais pobre, ele é um projeto que corre há anos no nosso país de entrega de vários setores para a iniciativa privada. Se a gente faça uma pesquisa rápida, o Dória já tinha dito em dezembro do ano passado que ia extinguir a FURP. Ele só aproveitou o momento de pandemia para passar esse projeto, que é um X-tudo, que vai ter reforma administrativa, extinção, etc. e tal. Para finalizar, e aí para falar um pouco sobre a questão das movimentações, de como a gente pode se unir em torno desse projeto, acho que, primeiro, conhecer o projeto profundamente. Leiam todo o material que está disponível. Tem boletim do Fórum das Seis, tem nota dos partidos políticos, das centrais sindicais. Conheçam o projeto, é importante. E saldo essa iniciativa aqui do centro acadêmico, porque é isso mesmo, a gente precisa cada vez mais conhecer o que a gente vai lutar contra, né, para que a gente possa, inclusive, propor algo em cima, né, para que a gente não fique só na luta de, olha, não, eu sou contra isso, tá, mas você é a favor do quê, então? Segundo, o que as meninas me antecederam e falaram que tem o pleno acordo. Vamos se somar na luta, nas ruas, nas redes. Parlamentar sozinho não consegue barrar esse projeto. A gente precisa fazer com que a população de São Paulo conheça o projeto, compreenda o projeto e saia em defesa dessas entidades que estão sendo ameaçadas, né? Então, esclarecer para a população o que está em jogo, ir para a luta, somar nos atos, somar nas redes, e é isso aí, agradeço o convite, desculpa se eu
não consegui dar conta aí, é que é muita coisa, gente, mas eu acho que as 3 falas complementaram muito bem. Muito obrigado. Bem, acho que é isso. Eu vou ver qual foi a pergunta mais votada. Cada um terá 10 minutos, ou 10 minutos, 3 minutos para responder. E é isso. Então, a pergunta mais votada está como anônima e é: o que podemos esperar com essa PL? Há muito apoio por parte dos deputados? Quais são as reais chances de reverter a situação e o quanto está em nossas mãos? Aí vamos continuar na mesma ordem. Mariana, fica à vontade. Bom, como o Igor e a Paula falaram, a pressão popular é a única forma que a gente tem de transformar, de derrubar esse projeto, né? De transformar a realidade como um todo, mas derrubar esse projeto. Existem várias frentes de atuação. Então, eu queria só trazer aqui um pouco as várias frentes de atuação. Os reitores e conselhos de reitores, os diretores de unidades da USP, por exemplo, estão lançando cartas e se reunindo com o governo do estado. Os cientistas engajados lançaram uma carta ao governador do estado, apelando exatamente para isso que a Paula falou, dessa tentativa do Dória de se afastar do fascismo que representa o Bolsonaro, desse anticientificismo que o Bolsonaro representa. Então, a gente lançou uma carta, que inclusive eu coloquei aqui, eu posso colocar de novo, uma carta ao governador Dória apelando para essa tentativa política de se afastar do bolsonarismo que o Dória fez esse ano. Existe a pressão em cima dos deputados, que vai ser feita nas ruas no dia 16 e vai ser feita nas redes no dia 16. Então, existem várias hashtags. Eu fiz, os cientistas engajados e o pessoal que está na minha campanha fez o levantamento de todas as redes sociais de todos os deputados. Então, todas as redes não, as 3 principais, né? A gente tem os e-mails, os e-mails, o Twitter, o Instagram e o Facebook de todos os deputados. E eu vou compartilhar aqui com vocês podem compartilhar com quem vocês quiserem, para marcar os deputados nas redes sociais. No dia 16 vai ter o ato lá na Assembleia Legislativa. Como os cientistas engajados são uma galera, quase todo mundo é grupo de risco, a gente decidiu fazer o apoio nas redes sociais, então a gente vai fazer essa atividade em todas as redes sociais. E, além disso, a gente tem que manter a pressão até o final do mês, certo? Porque o projeto tem o prazo para ser votado em 45 dias, vai vencer no dia 28, mais ou menos, passar por todas as comissões e tal, não sei o quê. Então, a partir do dia 28, ele pode entrar em plenário e ser votado de uma hora para outra. Então, a gente tem que manter a pressão daqui até o dia 28, dessas várias formas. Mais ou menos isso. Não sei se eu esqueci alguma das atividades que vai ser feita, mas existem essas alternativas várias. Então, Paula, precisa que repita a pergunta? Ou... Não. Eu vi aqui no chat, fica tranquilo, eu anotei também. Seguinte, eu não sei se todo mundo aqui sabe como funciona um projeto de lei. O projeto de lei é proposto, ele vai lá para a Alesp, bate na Alesp, os deputados debatem esses projetos de lei, ele passa por várias comissões, e ao longo dessas comissões ele vai sofrendo modificações. Então, não necessariamente, o maior exemplo disso é o pacote anticrime, vocês lembram? Foi o maior escândalo, o pacote anticrime, chegou lá, o Sérgio Moro mandou. O resultado final do pacote anticrime que foi votado é péssimo, mas ele não é em nada parecido, assim, tem muitas modificações do projeto original. Eu estou dizendo isso porque esse PL não é só que ele vai ou não ser aprovado na integralidade como a gente conhece. Eu acho, minha avaliação política, existe muita chance dele ser aprovado, mas não com todos os seus itens. Então, o que está acontecendo?
tem setores que estão se mobilizando por pontos específicos do PL que identificam que são problemas. Eu acho que isso é muito importante. Então, tipo isso, os setores da universidade estão dizendo, olha, não pode confiscar as reservas. As comunidades quilombolas organizadas estão dizendo, não pode fechar o ITESP. O setor de moradia está dizendo, não pode fechar o CDHU. Então, tá todo mundo se mobilizando. O que eu acho que precisa? Que a gente entenda a necessidade, sim, de fazer isso, mas também a necessidade política de lutar integralmente para barrar o PL. Porque, para mim, o que vai acontecer é isso. É possível que ele seja, fazendo uma análise política real, é possível que ele seja aprovado, mas que ele seja aprovado com destaques, então com emendas, para retirar o fechamento de algumas dessas partes. E aí o que eu acho que nós, universidade, não podemos, vocês, universidades, né, me coloquei nesse lugar aí também, que eu saí faz pouco tempo, não podemos fazer, que é cantar uma super vitória. Tipo, ó, saiu aqui do projeto, saiu o confisco do superávit da universidade e tal, que ótimo. Vai ser ótimo se isso acontecer. Mas se isso acontecer, o CDHU fechar, a MTU fechar, a gente tem uma derrota. Por isso que eu acho que a mobilização de vocês e a potência do movimento estudantil é muito forte. E é por isso que a gente precisa do movimento estudantil lutando contra todo o PL. Contra todo ele, contra o fechamento de todas essas outras, e privatização de todas essas 10, né, instituições, e fundações e empresas públicas. É isso. Igor, tá aí? Caiu? Não sei. Igor? Oi, tô aqui. Desculpa. É que eu tô sem internet em casa e eu tô usando 3G. E aí eu fui mandar uma mensagem, tentar mandar uma mensagem aqui de texto. E aí eu derrubei várias vezes a sala. Desculpa, gente, mas estou de volta aqui. Depois eu tento mandar o texto que eu ia mandar para vocês. Em relação ao projeto, né? Uma análise mais política sobre a viabilidade, etc. e tal. Bom, o que a gente tem acompanhado, né? A gente tem, de certa forma, monitorado aí as atividades dos parlamentares. E o seguinte, a gente tem visto de diversas, desde o PSOL, que tem a bancada na Alesp, até o PSL, a gente tem visto deputados contra algumas partes do projeto, algumas bancadas, né, contra o projeto na integralidade, até algumas bancadas, como do próprio PSL, que estão contra alguns trechos específicos, mas não contra o projeto como um todo. A nossa avaliação, aliás, é de que há possibilidade de vitória, mas há possibilidade de vitória se a gente conseguir dar um caldo e unificar essa luta entre todos os setores que estão sendo atingidos, né? Acho que já existe aí um ensaio para isso, o Fórum de Defesa de Serviços Públicos, né? Já existe esse ensaio, mas eu acho que a vitória não está dada, nem a derrota, né? Isso o que vai determinar muito é a nossa capacidade de mobilização das nossas bases. Então, o centro acadêmico, por exemplo, a capacidade de mobilizar os estudantes para conseguir estar nos atos, para conseguir traduzir, e mais uma vez, né, eu acho que esse evento é importante por isso, é muito importante por isso, traduzir o que é esse projeto para o corpo discente, para os estudantes, para que eles entendam que foi o que a Paula falou. Tudo bem. Mas saiu a questão do superávit das universidades, então estamos fora dessa. Não estamos fora dessa, porque muitos estudantes saem da universidade e pode ir trabalhar numa dessas empresas que vai ser extinta, né? Pode ir trabalhar numa FURP da vida, pode ir trabalhar no ITESP. São locais importantes e fundamentais também para a geração de empregos, e até para a gente que está saindo da universidade, que está fazendo mestrado, doutorado, que quer um emprego na nossa área, com maior qualificação, né? Hoje eles estão extinguindo essas entidades, essas autarquias, e privatizando essas empresas. Amanhã eles estão privatizando todo o resto. E a gente tem no estado de São Paulo uma gama muito grande de atuação,
né? Então, eu acho que esse é o fundamental, é não deixar a bola cair porque eles recuaram na questão da universidade. Eu acho que o movimento estudantil precisa compreender que o que acontece dentro da universidade não é não é uma bolha, não é uma ilha. Isso reflete para todo o resto do estado e para todo o resto do país, né? Então, eu acho que sim, a vitória não está dada, nem a derrota. O que vai determinar isso é a nossa capacidade de mobilizar as nossas bases, seja a base estudantil, seja a base de trabalhadores, para que a gente possa fazer frente, colar nos atos, mobilizar aí nas redes sociais, para chamar atenção para esse projeto. Ele está em caráter de urgência na Alesp, então ele logo vai precisar ser votado, e, enfim, acho que quanto mais a gente conseguir dar corpo para essa luta, melhor. Legal. A próxima pergunta mais votada foi do Carlos. Como mobilizar as pessoas nesse tempo de pandemia e isolamento, com milhares de mortes? Principalmente as pessoas da universidade parecem estar meio anestesiadas. Mariana. Tá com o microfone mudo. Eu acho que a gente chegou num ponto em que eu vou discordar diplomaticamente dos meus colegas que estão aqui na mesa. Eu não acho que a gente tem que ir para a rua em época de pandemia, especialmente quem está questionando o fato do governo federal e do presidente ir para a rua e abraçar as pessoas. Então, eu particularmente sou uma pessoa, o Igor me conhece já há algum tempo, eu sou uma pessoa que estou em tudo que é manifestação, estou em tudo que é protesto, eu sou a pessoa que mais gosta de ir para a rua fazer barulho, entendeu? Mas esse é um momento em que a gente não pode brincar com a vida dos nossos militantes. Então, eu particularmente, pessoalmente, não estou instruindo ninguém da minha campanha a ir pessoalmente para a Assembleia Legislativa, até porque acabou de sair a notícia de que vários deputados estão com Covid. O que a gente tem feito é fazer uma articulação com todos os professores e pesquisadores que estão na rede dos cientistas engajados, que são mais de 500 pesquisadores, para fazer pressão, mandando e-mails, fazer pressão nas redes sociais. Quem não tiver rede social, gente, tem telefone do gabinete. Eu tenho o telefone do gabinete dos deputados. É uma das preocupações que a Júlia estava colocando aqui, porque tem gente que não tem internet. Eu falei assim, olha, eu tenho o telefone dos gabinetes, a gente pode ligar para os gabinetes também. Tem uma carreata sendo organizada, então, quem tiver carro, eu sei que estudante, eu não tinha carro até pouco tempo atrás, mas se tiver carro, professor e tal, não sei o quê, na carreata eu acho que rola participar, entendeu? Mas tem vários abaixo-assinados, o abaixo-assinado dos cientistas engajados vai ser entregue na Casa Civil, vai ser protocolado na Casa Civil. O abaixo-assinado da Academia de Ciências do Estado de São Paulo já está com 120 mil assinaturas. Então, mesmo quem não tem internet consegue, quem tem internet intermitente consegue assinar os abaixos-assinados. Então, também vou passar ali para a Júlia vários abaixos-assinados que estão rolando do ITESP, da FURP, do Oncocentro, da SUSEM, do Instituto Florestal, tem abaixo-assinado de tudo que é tipo. Agora, eu só queria ponderar um aspecto que tanto a Paula quanto o Igor colocaram, que é essa questão do recuo do governo em relação ao confisco das universidades. O líder do governo na Assembleia Legislativa disse que ia retirar do texto a parte de e seguintes, né? Lembra que eu falei para vocês lá no começo que eles iam tirar o saldo de 2019 e anos seguintes? Ele propôs tirar só o e seguintes. Para a gente não funciona. Não adianta, porque o único saldo que tem nas universidades e na FAPESP é o de 2019, porque é referente a todos os anos anteriores. Esse ano não tem saldo, porque teve redução na arrecadação, então provavelmente vai ter déficit esse ano. Então, não adianta para as universidades só retirar o e seguintes, e nem para a FAPESP. Do mesmo jeito que
a gente acha que tem que lutar pela derrubada de todo o projeto, só esse recuo é uma vitória do movimento, da pressão da sociedade, mas não é suficiente. Paula, pode ficar à Vamos lá. vontade. Sobre o como mobilizar, eu gosto muito dessa pergunta, não só porque a gente está numa época de pré-campanha e daqui a 13 dias de campanha eleitoral de um jeito que a gente nunca fez antes, mas porque desde março a gente está pensando em como mobilizar pessoas contra um governo federal, que é um governo genocida, e que minimizou completamente todos os efeitos da pandemia e colocou a todos nós, trabalhadoras e trabalhadores, jovens, mulheres, negros, LGBTs, em risco completo, até hoje. Então, a gente tem pensado muito isso. E eu entendo muito a preocupação da Mariana quando ela fala sobre esse lugar e o quanto mobilizar ou não as pessoas para ir para a rua, porque a gente entrou num dilema lá em maio, junho, quando começaram as mobilizações puxadas pelas torcidas organizadas, mas também muito motivado pelas manifestações que estavam acontecendo nos Estados Unidos, a partir do assassinato do George Floyd, se a gente mobilizava ou não o movimento negro para ir para a rua, considerando que nós éramos os principais alvos, somos os principais alvos da política genocida por esse governo. E a gente entrou num dilema e o movimento se dividiu naquela época, simplesmente porque não é fácil tomar essa decisão. E porque a gente não queria ter ido para a rua. Só que foram matar a gente dentro das nossas próprias casas. Então, o índice de violência policial aumentou muito. Só nesse semestre foram 512 pessoas assassinadas pela Polícia Civil e Militar juntas, sendo que foi recorde, a menor taxa de registros de crimes de roubo e de furto no Estado. Então, mesmo com menos registro de crimes cometidos, a gente teve mais assassinado pela polícia no momento em que as pessoas tinham que ficar dentro das suas próprias casas e que essa era a nossa orientação. E foi por isso que a gente se mobilizou para ir para a rua. E foi com toda dificuldade, foi com muito medo. Eu lembro de ter subido no caminhão de som, ter feito uma fala dizendo que eu não queria estar lá. E que eu estava lá porque eu não tinha outra alternativa. E eu acho que nesse momento a gente está nessa fase. Porque, infelizmente, nós somos poucos os que ainda estão conseguindo ter a quarentena garantida. Eu estou trabalhando da minha casa. Eu estou indo poucas vezes para a rua. Mas, infelizmente, eu sei que eu sou uma minoria nisso tudo. Porque eu sei que a Mirtz, mãe do Miguel, lá em Recife, foi lá trabalhar na casa da patroa dela no ápice quando a gente estava no ápice da quarentena, todo mundo dentro de casa, e aquela tragédia horrorosa, aquele desastre aconteceu com o filho dela. E eu sei que nesse momento, infelizmente, não porque a gente quer de novo, mas o governo do estado de São Paulo e a prefeitura de São Paulo flexibilizou todas as regras e abriu tudo. Então as pessoas estão trabalhando no comércio, as pessoas estão trabalhando no trabalho informal porque o auxílio emergencial de R$600 e agora de 300 não dá conta da sobrevivência delas. Enfim, então a nossa classe está na rua. E aí quando a gente pergunta como mobilizar, eu digo, tem duas formas. Quem pode ir para a rua, quem não é do grupo de risco, quem não vive com pessoas que é do grupo de risco, quem se sente à vontade para fazer isso, eu acho que tem que conversar com as pessoas, tem que conversar com a nossa classe, tem que conversar com a população. Quem não pode, tem muita mobilização virtual sendo feita, muita. Eu faço live todos os dias, tem live todos os dias, tem muita reunião virtual, tem petição online, tem as redes sociais, nós jovens somos muitos das redes sociais, e ainda bem que nós somos, porque isso nesse momento é fundamental. Então, assim, tem muita mobilização para fazer de muitas formas. Eu acho, concluindo, que a gente tem que encontrar qual é a nossa. Mas o importante é disputar ideias, seja da forma que for. E acho que é isso que a gente tem que sair daqui motivado a fazer, disputar essas ideias, e quem puder ir para a rua também fazer pressão pessoal na frente dos deputados, né? Na porta da Alesp, com distanciamento, máscara e álcool gel. Igor, pode falar. Certo. Eu acho que essa é uma pergunta boa, porque eu faria uma outra pergunta baseada nela, né? Que como é que a gente consegue mobilizar as pessoas, ponto, né? Eu acho que a gente está tendo um refluxo das mobilizações, dos movimentos, mesmo antes da pandemia,
né? Então, mesmo antes da pandemia, o projeto genocida, que talvez não fosse genocida do ponto de vista do Covid-19, mas sim do desemprego, do aumento, dos cortes na educação, na saúde, etc. e tal, esse projeto neoliberal genocida, e a gente precisa falar que o neoliberalismo ele é genocida, apesar... você pode até não ser fascista, mas se você defende um teto de gastos, você é um genocida, porque você está asfixiando a capacidade do Estado de garantir políticas públicas, por exemplo, de saúde, né? E aí as pessoas vão morrer na porta do hospital, seja com Covid, seja com qualquer outra doença. Então, eu acho que a gente está tendo uma dificuldade de mobilizar, mesmo antes da pandemia. Qual que é a minha opinião e como é que a gente precisa avançar nesse sentido? Primeiro, eu acho que a gente precisa fortalecer as nossas entidades. As entidades que a gente tem, que são representativas, e garantir que elas tenham a legitimidade e também a combatividade, né, para conseguir pautar alternativas, né? Eu sempre falo que a gente não pode só ir pela negativa. Por exemplo, eu sou contra tal coisa. Tá, eu sou contra tal coisa e sou a favor de tal. A gente precisa, então, apresentar um projeto que seja radicalmente diferente ao que tá colocado aí. Porque se as pessoas não tiverem clareza e elas não tiverem vontade, porque eu acho que o que rola muito puta, tá, já entendi que esse projeto é uma droga que vai ferrar, mas o que a gente vai fazer, então? Qual que é a solução? Qual que é a alternativa, né? O que a gente vai fazer em cima disso? Acho que as pessoas sempre se perguntam isso. E aí isso vai motivar elas a irem às ruas. Isso vai motivar elas a não saírem das ruas. Ou que seja a mobilização virtual, por exemplo, que seja compartilhar um post, né? É quando elas sentem que ali existe uma alternativa àquele problema, né? Para finalizar e para reforçar esse meu argumento, eu falo que até o Bolsonaro é a favor da educação. A gente só precisa dizer qual é a educação que ele é a favor. Ele é a favor de uma educação militarizada, de uma educação privada. A gente precisa fazer a defesa da educação, mas de uma educação popular, com investimento público, etc. e tal. Então, quando a gente for fazer a batalha com esses caras, com esses caras, né, porque geralmente são homens brancos aí que estão no poder, a gente precisa sempre apresentar uma alternativa, né? Então, qual que é a alternativa ao PL 529? A alternativa ao PL 529 é conseguir modificar a tributação, por exemplo, para conseguir cobrar dos ricaços, né? Acabar com as isenções fiscais no estado de São Paulo, que só esse ano vão somar mais de 20 bilhões, cobrar aquelas pessoas, aquelas empresas, aliás, que estão devendo para o estado de São Paulo, que estão lá escrito na dívida ativa do estado, que essas empresas, como as empresas de telefonia, entre outras, devem mais de 10 bilhões, né? Então é isso que a gente tem que pautar, é uma alternativa. Vai fechar com déficit? Então, vamos tributar essa galera, vamos fazer os ricos pagarem por essa crise, porque não foi a gente que fez essa crise acontecer, né? Acho que é um pouco isso, é a gente apresentar a alternativa, porque mobilizar é também dizer, eu luto por essa causa. Obrigado. Aí a última pergunta é do Vitor, também conhecido como Kakashi, da Biologia. Como o PL 529 pode afetar o acesso e a permanência às universidades estaduais e a produção de conhecimento pelas pesquisas? Mariana. Olha, pode afetar completamente, né? Nos últimos anos, a gente tem feito uma batalha intensa dentro da Universidade de São Paulo para segurar a política de assistência estudantil, né? E ela tem sido reduzida ano a ano em função da, né, escolhas, obviamente, políticas do reitor, mas escolhas em função de um orçamento cada vez mais apertado. Então, tirar o dinheiro que tem para poder fechar as contas do ano só vai piorar a nossa situação de
tentar avançar nas políticas de assistência estudantil. E aí eu estou falando assim, pensando mais amplo a assistência estudantil, né? Não é só CRUSP, bandejão, mas são as bolsas de monitoria, as bolsas de permanência, de graduação e pós-graduação, que também foram cortadas nos últimos anos, é o acesso ao hospital universitário, que também foi cortado, as creches, que também são política de permanência, né, de meninos e meninas que são pais e mães jovens, então só vai dificultar o acesso de pessoas que vêm de escola pública, que vêm através das cotas e tal, que tem menos condições de passar o dia inteiro na universidade sem trabalhar, né. E a produção de conhecimento, bom, eu falei aqui vários aspectos que esse PL pode afetar a produção de conhecimento. Mas tem um aspecto que a gente precisa entender, que financiamento de pesquisa é 99% das vezes um financiamento de longo prazo. Não é de curto prazo. A gente só tem resultados agora em produção de vacina no Instituto Butantan, por exemplo, que disse que vai produzir 60 milhões de doses. Cara, 60 milhões de doses de vacina é muita coisa. Ele só vai conseguir produzir essas 60 milhões de doses porque tem uma infraestrutura de produção de vacina que foi financiada pelo Estado e que existe há décadas. Certo? Mesma coisa com a Fiocruz, mesma coisa com o acordo lá que o Paraná fez com a Rússia. Então, assim, seja da produção de vacinas que está sendo desenvolvida por outros países, seja na pesquisa própria da vacina, porque existem outras estratégias vacinais que são mais eficientes e tecnologicamente mais avançadas, que estão sendo pesquisadas dentro das universidades estaduais paulistas, como, por exemplo, no ICB está sendo feita a pesquisa com nanotecnologia, né, na área de vacina da Covid, que vai ser afetada. Eu vi um vídeo hoje de uma menina, não sei se vocês conhecem, a Ana Bonassa, do Nunca Vi o Cientista, dizendo que se for feito confisco dos recursos da FAPESP, a pesquisa dela está ameaçada. Ela pesquisa medicamentos para diabetes. Então, assim, todas as formas de pesquisa vão ser afetadas com o confisco dos recursos das universidades, dos institutos de pesquisa e das empresas públicas. Paula, pode ir. Sim, vamos lá. Não, acho que a Mariana falou tudo. Eu queria só dizer que acho que no último período a gente teve uma conquista gigantesca na Universidade de São Paulo, que já tinha, com atraso, né? Porque já tinha vindo uma conquista também nas universidades federais, que são as cotas raciais, né? E eu acho que isso é muito importante porque a cara da universidade, e vocês que estão na universidade, eu não sei quem aqui, se alguém aqui já estava antes das cotas, mas eu entrei na universidade em 2010 e eu vejo agora, quando eu converso com vocês, o quanto a cara e a cor da universidade mudou muito. Só que para que essas pessoas estejam na universidade, só a entrada, só passar por esse filtro do vestibular e as cotas raciais são fundamentais para isso, não basta. As políticas de permanência, para além das políticas de acesso, elas são fundamentais para que as pessoas consigam se manter na universidade. E aí me dá desespero, então, quando eu vejo medidas como essas, e aí o Vitor perguntou, né, qual é o impacto disso para assistência, me dá desespero, porque eu sei que manter as contas da universidade, conseguir manter o dinheiro da USP dentro da USP, conseguir manter o investimento na universidade, é fundamental para que essas pessoas continuem na universidade. Pessoas que muitas vezes são a primeira geração das famílias a fazer uma universidade pública, a estar na universidade. E por isso que isso é tão fundamental e também tão desesperador, né? E por isso também que quando eu falo que essas políticas têm a única coisa em comum, que é mexer de forma estrutural com a classe trabalhadora, com os jovens periféricos, com a periferia no geral, é justamente por conta disso, porque você mexe na MTU, mexe no CDHU, e mexe nas contas da universidade, que vão afetar a pesquisa muito bem, acho que a Mariana falou super bem sobre isso também, mas que também vão afetar a manutenção dessas pessoas na universidade, né? Então, acho que isso é fundamental. É isso.
Igor, pode dar sua voz. Perfeito. Perfeito. A questão da PL, né? O que tá indo? Travou, mas Tá indo agora você certinho? voltou. Voltou Tá. agora. Eu tô pelo celular e, enfim, é isso. Minha bateria tá acabando e aí ele começa a dar uma travadinha, mas vamos lá. Não, eu acho que essa PL, ela é do que vem por aí, né? Eu acho que mais do que a assistência estudantil, o que está em jogo é a própria universidade como a gente conhece ela, né? E aí por exemplo, a Paula falou muito bem, a gente acabou de aprovar as cotas, acabou não, né? Faz 2 anos já que a gente aprovou as cotas na universidade, e aí no momento em que a universidade está em transição, né, de perfil dos seus alunos, você passa a modificar a universidade do ponto de vista do financiamento dela. Daqui a pouco eles estão colocando aí um projeto que vai fazer com que a gente tenha cobrança de mensalidade nas universidades públicas, né? Então eu acho que não só para a assistência estudantil, mas para a existência da universidade como a gente conhece ela hoje como um todo, né? E eu não acho que a universidade como a gente conhece ela hoje é a universidade ideal. Eu acho que a gente tem muito para caminhar no sentido de popularizar a universidade, não só do ponto de vista do acesso, mas do ponto de vista também da ciência que é produzida dentro dela, né? Da gente conseguir fazer ciência para atender as demandas da classe trabalhadora e desenvolvimento do país, né? Então, uma pesquisa que esteja atrelada às demandas do povo trabalhador, né? Mas isso não vai ser possível se a gente tiver um PL como esse, que confisca orçamento que é por direito das universidades, e eu falei confisca porque é isso que vai fazer, né? Dos parágrafos, dos incisos do artigo 14, por exemplo, diz que os órgãos colegiados não precisam nem aprovar a transferência desses recursos para o Tesouro do Estado. Então é um confisco de dinheiro que já é por direito das universidades, dinheiro esse que é pouco. Então a gente tem uma luta histórica também pelo aumento do repasse do ICMS, que hoje está em 9,57% para 11,6%, acho que é essa porcentagem, se não me engano, que é uma pauta histórica, né? E então eu acho que não só para assistência estudantil, mas para o funcionamento da universidade como um todo. E aí esse é um primeiro passo para dizer assim, putz, está fechando, a universidade está fechando no vermelho todo ano. O que a gente vai fazer agora? Bom, vocês não queriam autonomia? Então toma autonomia aí para vocês. E aí a reitoria, que também não tem um projeto alinhado com um projeto popular de universidade, porque acabei de ler aqui CRUESP, que é o Conselho de Reitores das Universidades Estaduais, recusa-se a assinar com o Fórum das Seis a manifestação contra o PL, Fórum das Seis que é composto pelas entidades de trabalhadores, docentes e estudantes das universidades. Essa reitoria que não tem um projeto popular de universidade, tem um projeto privatista, só um pouco diferente do João Dória, mas tem um projeto privatista também, que há anos vem colocando em marcha, eles vão começar a cobrar a mensalidade, começar a modificar o ingresso, modificar a pós-graduação, por exemplo, que também já tem aí um grande debate na universidade, modificação da pós-graduação, enfim, eu acho que esse projeto ele é uma afronta à existência da própria universidade pública como um todo. Isso diz muito, diz respeito ao momento atual do país e à forma como o capitalismo brasileiro tem se reorganizado. É isso. Então, é isso, galera. Vou deixar cada um deles dar suas palavras finais, rapidinho. Vou começar pela Marina, que vai ter que sair logo, logo. Fique à vontade. Gente, eu queria pedir desculpa porque eu vou ter que falar isso aí, porque eu dou aula agora 7h30, daqui a pouco meus alunos já estão na aula, na sala online, fazendo perguntas, então... Bom,
agradecer e parabenizar, né, essa turma do Centro Acadêmico Pantalassa. Eu gostaria depois de que vocês falassem um pouco sobre o nome desse centro acadêmico, que é um nome muito interessante, então seria legal se vocês falassem de onde veio, né, esse nome do centro acadêmico. Parabenizar pelo debate, agradecer aqui a presença de todo mundo, uma boa parte das pessoas, a maioria das pessoas ficou aqui até o final, então, né, é importante participar, e dizer que vocês têm aqui 3 ótimas opções de voto esse ano, são 3 pré-candidatos que estão à disposição e na batalha, na luta em defesa da universidade, e eu tenho certeza que os 3 eleitos a gente vai trabalhar junto na Câmara Municipal de São Paulo, de todas as formas que a gente puder para defender a pesquisa, a ciência e a universidade pública, a educação pública de qualidade na nossa cidade. Então, queria agradecer muito pelo convite, dizer que eu estou sempre à disposição, já coloquei aí meu WhatsApp para quem quiser entrar em contato, as nossas redes sociais, os cientistas engajados estão na batalha aí contra o projeto de lei, cada um com a sua forma, mas eu acho que a gente se complementa e dessa forma a gente vai conseguir impedir mais esse retrocesso no nosso estado. Obrigada. Eu vou ter que sair. Beijinho. Bom, sou eu, né? Paulo. Já emendei aqui. Bom, obrigada também pelo convite, foi muito legal conversar com vocês, um prazer imenso. Como eu disse, eu sou de humanas, mas eu sempre gosto muito de conversar, inclusive uma coisa bem engraçada é que até o método de vocês é completamente diferente. Assim, imagina, não sei o que o Igor acha, mas imagina que num debate de humanas tem o link, e aí tem o mais votado das perguntas, as 3 perguntas, o tempo é tão respeitado, isso aí não tem não, gente, não é esse negócio aí, é um monte de pergunta no chat, tudo embolado, então, enfim, vocês sabem, né, pois igual a Assembleia da USP, é tudo igual. Então, obrigada pelo convite, foi muito legal conversar com vocês, assim, eu estou super à disposição para quando vocês quiserem conversar, debater, fazer debates diversos, falar sobre a relação entre direitos humanos e a luta socioambiental, ecossocialista, como vocês quiserem chamar, também estou super à disposição. Obrigadão por me ouvirem. Também gostei muito de ouvir vocês, espero que a gente se encontre mais vezes. Deixei as minhas redes e as da bancada aqui. Esse ano é um ano difícil para nós que estamos disputando eleições e para vocês que vão votar também. Então, vamos para cima. Acho que eu estou muito animada também com esse projeto e conversar com vocês foi parte dele também. Sem nenhuma dúvida, as coisas boas que as eleições nos proporcionam são encontrar pessoas novas, conversar sobre política. E hoje foi uma noite, com certeza, muito agradável. Obrigada, gente. Igor, pode ir. Bom, acho que sou eu. Tá. Não, primeiro agradecer muito o convite do Centro Acadêmico, também fiquei super curioso com o nome, bom que a Mariana já fez a pergunta, mas também fiquei super curioso com o nome. O que eu, enfim, queria dizer, assim, de final, é que eu tenho muita esperança na juventude, né? Eu tenho muita esperança em nós que somos jovens, que estamos na universidade, ou jovens que não estão na universidade porque esse direito foi negado a essas pessoas, mas eu tenho certeza que a gente é o fator de mudança aí dessa barbárie que o capitalismo reservou para o nosso país, e eu acho que esse é o momento da gente ir para a linha de frente dessa batalha, né? Nós temos 3 candidaturas aqui, jovens, que também se colocam aí nessa batalha, inclusive máximo respeito por essas 3 candidaturas e todas as outras jovens que estão dando a cara a tapa, porque eu acho que é dar a cara a tapa mesmo. É difícil, até a gente fica pensando depois, questão de emprego, como é que vai ficar, como é que vamos resolver isso, porque a gente sabe que existe perseguição para quem é de esquerda nesse país, existe sim, mas a gente tem uma luta que é uma luta que não se encerra na gente, é uma luta que vai para além da gente e ela é coletiva, né? Tanto que a gente tem aqui, por exemplo, 2 bancadas coletivas se apresentando. Eu acho que isso é parte de um processo de compreensão que a política ela não é sobre pessoas, mas é sim sobre projetos políticos
que estão sendo disputados e que a gente quer pautar, né? Em relação à PL 529, eu reforço o convite para se apropriarem do debate, para se apropriarem enquanto estudantes, enquanto centro acadêmico, do que foi produzido pelas entidades de material, pelos partidos, pelas centrais sindicais, para a gente fazer um debate de alta qualidade, né? Hoje a gente vem aqui fazer o debate, mas amanhã são vocês fazendo o debate dentro das turmas, dentro das salas do IO aí, dos outros institutos. Então, esse é o convite que eu faço, né? E para finalizar, fazer um convite também para seguir as redes da bancada. Acho que um dos meninos, o Carlos, colocou aí, Bancada da Juventude Trabalhadora, a minha rede social também, Igor Galvão PCB, mas também conhecer o coletivo União da Juventude Comunista, que é um coletivo de jovens que se organiza na USP para pautar uma universidade popular, um outro tipo de ensino, outro tipo de universidade que seja radicalmente diferente desse que a gente conhece hoje, que paute um projeto de educação popular para a nossa juventude e para as futuras. Fica aí o convite dessas três coisas. E, enfim, máxima satisfação aí de estar aqui com vocês. Muito obrigado e uma boa noite quente, né? Que, meu Deus do céu, gente, que calor é esse que tá fazendo, pelo amor de Deus. Mas vamos, que quem não tem ar-condicionado tem que ficar tomando banho de 3 em 3 horas, né? E praia também não tá rolando, porque, enfim, moramos em São Paulo, né? Mas é isso. Muito obrigado. Então, primeiramente, a gente queria agradecer a todo mundo que participou, que topou vir aqui conversar com a gente, que está aqui assistindo. Muito legal. Como a Sara disse, a gente podia ficar aqui a noite inteira conversando, porque o papo está muito bom. Já que vocês perguntaram, né, o CA chama Pantalassa porque é o nome do oceano primitivo, primeiro oceano que teve. Então a galera que criou o CA decidiu chamar o CA de Pantalassa. Eu queria reforçar para quem está assistindo que amanhã vai ter plenária com DCE, com Citusp, com a DUSP. E no dia 16 vai ter o ato, tanto online quanto presencial, na frente da LESP, se eu não me engano. É isso, no nosso Instagram tá marcado cada um deles, as bancadas, no Facebook também. Sintam-se à vontade para compartilhar textos, marcar, seja o Afronte, seja o MUP ou o JC, fiquem à vontade para marcar no evento, ou até colocar nos comentários do Instagram. E muito boa noite, foi um prazer estar aqui com vocês. E é isso, gente. Tchauzinho. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.